Vamos dar então início. Boa tarde a todos. Ainda há pessoas que vão, obviamente, terão a oportunidade de entrar, mas vamos dando início. O Luís Filipe Antunes encontra-se ligeiramente atrasado, juntar-se-á a nós assim que possível. Já está a entrar. Olá, Luís. Olá, viva. Olá, tudo bem? Começamos agora mesmo. Então, boa tarde, Luís. Boa tarde, Luís. Boas. Ora bem, novamente para todos, esta é uma iniciativa promovida pelo Data Knowledge Club, em parceria com a ASP Formação e Consultoria do professor Alexandre Sousa Pinheiro, da Tech Privacy, uma startup da Universidade do Porto, do professor Luís Filipe Antunes, da LTG, da qual eu faço parte, uma empresa de consultoria, e da Nova Legal, Instituto de Inovação Legal e Tecnológica em português. Este é o terceiro de um ciclo de webinars que começámos a realizar há pouco mais de 2 meses. O primeiro dedicou-se à relação de responsabilidade, portanto, entre o responsável, o subcontratante e as situações de corresponsabilidade. O segundo webinar tivemos a oportunidade de falar sobre a gestão de consentimento como fundamento válido para o tratamento de dados pessoais. E este terceiro foca-se no tema da, portanto, Privacy by Design e Privacy by Default. Este será o último webinar deste ano, também não faltam muitas semanas, mas obviamente com o acelerar no final do ano, o conjunto de compromissos da agenda vai sendo cada vez mais apertado, e, portanto, tanto para nós como calculamos também para quem nos esteja a seguir, que será mais difícil conciliar agendas e disponibilidades e, portanto, voltaremos depois em força e com um ciclo planeado no início do ano, depois para o decorrer de 2021. Assim sendo, e sem portanto, sem perdermos aqui muito mais tempo para começar, Alexandre, eu ia, como já vem sendo o hábito aqui nas nossas conversas, pedia-te para, em enquadramento, lançares, obviamente, o tema, a definição conceptual, neste caso, Privacy by Default, Privacy by Design, e inclusive partilhares algumas impressões sobre as guidelines emitidas pelo Comitê Europeu de Proteção de Dados, se fosse possível. Claro. Muito boa tarde a todos os participantes. É mais uma vez com satisfação que estamos aqui a partilhar informação sobre a proteção de dados e sobre, neste caso, a Privacy by Design e a Privacy by Default, utilizando as terminologias que constam do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Só uma observação, para os nossos amigos brasileiros, a privacidade por defeito não é uma expressão muito simpática, mas nós aqui costumamos utilizá-la e, enfim, continuarei a utilizar essa expressão, não deixando de apresentar aqui esta observação. Em primeiro lugar, a Privacy by Design, portanto, desde a concepção e por defeito, teve na base uma construção da canadiana Anna Cavoukian. Portanto, é por aí que nós temos uma maior estruturação da Privacy by Design e da Privacy by Default do ponto de vista da ideia. Portanto, é aí que vamos encontrá-la, e o que se pretende é que haja uma posição proativa no que diz respeito à proteção da informação pessoal e exista também uma posição preventiva, ou seja, o objetivo com a Privacy by Design e com a privacidade também por defeito é que não avancemos com uma solução que depois venha a ter problemas do ponto de vista da proteção de dados. Vou colocar agora, portanto, na partilha, vou colocar agora as guidelines 9.4/2019 relativamente ao artigo 25 do Regulamento Geral de Proteção de Dados e que tiveram um período de consulta pública significativo, portanto foi desde novembro do ano passado até outubro deste ano, até 20 de outubro.
E nós aqui estamos perante uma situação que concilia de uma forma muito evidente não só o direito, mas também a tecnologia e a matéria dos processos. Portanto, tudo isso está congregado no que respeita à privacy by design, portanto, à privacidade desde a concepção e à privacidade por defeito. Se observarmos literalmente o artigo 25 do regulamento, ficamos com uma caracterização apenas relativamente ao responsável pelo tratamento. No entanto, a interpretação que tem sido feita pelas autoridades de controlo e que tem sido feita também pelo Comitê e agora neste documento em particular, não abrange apenas as autoridades de controlo e no artigo, no considerando 78, faz-se referência às autoridades públicas, portanto, também é aí que vamos encontrar a aplicação da privacidade desde a concepção e da privacidade por defeito. Portanto, a última frase do considerante 78 refere que deverão ser tomados em consideração no contexto dos contratos públicos e no contexto da atividade pública, portanto é neste sentido que devemos também interpretar o artigo 25 do regulamento. E depois existe aqui uma referência que é significativa também no que respeita aos fabricantes, produtos, serviços e aplicações para se tomar em consideração o direito à proteção de dados. Portanto, isto vamos encontrá-lo no considerando 78 bastante significativo aqui para esta matéria da privacidade por defeito e desde a concepção que encontramos no artigo 25. É importante tomar em consideração também que não é apenas no que toca a quem aplica, mas também a quem produz, que vamos encontrar este dispositivo. Eu vou-vos dar um exemplo que me parece muito evidente. Hoje em dia nós temos uma realidade que está a espalhar-se de uma forma significativa, que é a das áreas inteligentes. Portanto, não é apenas da Smart City, é das áreas inteligentes. Ora, dentro da lógica das áreas inteligentes, nós contribuímos, portanto, os cidadãos contribuem com muita informação para que se possam incrementar os sistemas que vão permitir uma gestão mais adequada da matéria do ambiente, da matéria da segurança, da matéria da mobilidade. Ora, muita informação é colhida em smartphones e muitas vezes as pessoas não têm noção do que está a acontecer. Portanto, vamos ter, evidentemente, um problema efetivo de proteção de dados e tudo isto deve ser tomado em consideração no momento preventivo, como dizia Anna Cavoukian, ou seja, a priori e no momento do desenho. Portanto, claramente numa situação de privacy by design. Temos também uma importante referência aqui neste documento, quando no âmbito da aplicação do artigo 25 se diz que ele é aplicável a qualquer natureza de responsável, seja uma pequena empresa, seja uma multinacional. Portanto, o que temos aqui basicamente é uma metodologia que deve ser seguida de acordo com o estado da arte e que deve contribuir, na medida do que exista em termos tecnológicos no mercado, para
proteger a informação pessoal. Ora bem, o artigo 25 tem referências muito profusas, e aqui é a componente jurídica que entra, ao artigo 5º do Regulamento Geral de Proteção de Dados, e aqui todo o seu conteúdo, que, como costumo dizer, é a componente constitucional do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas estes elementos dizem respeito basicamente à minimização, ao princípio da finalidade, à proporcionalidade e também à necessidade de conservação por um tempo limitado relativamente aos dados pessoais. Portanto, é disso que nos trata também este documento do Comitê, e reparem, o documento do Comitê chama a atenção para a não existência no artigo 25 de uma indicação de quais devem ser os meios utilizados. Portanto, ao contrário do que temos no artigo 32, aqui o que se diz é que deve ser utilizado o estado da arte, os meios próprios do estado da arte, ou seja, os meios mais avançados e que podem variar, portanto estão numa constante variação também de acordo com o que é aqui apresentado no texto do Comitê. Agora, surgem aqui referências à pseudonimização, à formação de trabalhadores, a princípios de ciberhigiene, à prossecução de regras de segurança, portanto, tudo isso nos surge aqui dentro desta matéria. Um dos elementos que temos que considerar também dentro desta temática é a criação de um mecanismo mais robusto que seja possível para a defesa de elementos relativos à proteção da informação pessoal. E isto vai acontecer num dos elementos fundamentais desta matéria, que é a análise de risco ou a avaliação do risco. Portanto, integrado dentro do artigo 25, temos esta componente relativa à avaliação do risco, que tem uma relação muito direta também com as violações de dados e com a elaboração dos TPIAs. Portanto, é uma matéria que está assim desenvolvida, eu diria que de uma maneira muito completa ao longo do regulamento. Aqui no número 19, eu chamo especialmente a vossa atenção para o que se entende como o estado da arte. Ora, o estado da arte é aquilo que está mais avançado do ponto de vista tecnológico, mas é aquilo que pode ser obtido no mercado. Quer dizer, nós não podemos falar no estado da arte como aquilo que possa estar mais avançado cientificamente, mas não esteja disponível para que as empresas e a administração pública possam adquirir este tipo de tecnologia. Evidentemente que o artigo 25 faz referência não apenas aos meios tecnológicos, mas também aos meios organizacionais. Portanto, a componente organizacional e tecnológica leva ao cruzamento nesta temática dos processos e do elemento científico que provém aqui da tecnologia. Um dos aspectos fundamentais também que se manifesta neste artigo 25, na parte em que remete também para o artigo 5º, é accountability. Portanto, a accountability é não só a identificação
de problemas, mas também a possibilidade de eles serem auditados. Portanto, a accountability é exatamente isso, é uma solução baseada em princípios que podem ser auditados, que podem ser tomados em consideração, por exemplo, em auditorias. Ora bem, isto decorre claramente da relação entre o artigo 25 e o artigo 5º, aqui já da componente, eu diria, jurídica e da componente tecnológica. O que verificamos também como fundamental nesta matéria é depois o elemento da privacidade por defeito, e aqui estamos a falar na criação de soluções prévias que sejam pensadas em função não da captação de informação, mas da proteção da privacidade. Portanto, o objetivo aqui, de acordo com o princípio da minimização da recolha de dados pessoais, não é o de captar o máximo de informação num momento inicial, mas é sim o de podermos proceder à proteção da informação que poderá ser transmitida pelo particular num momento posterior, de acordo com as regras do direito de informação. Portanto, sempre as referências aqui no número 42, de uma forma muito evidente ao princípio da finalidade e também à relação entre o princípio da finalidade e a recolha dos elementos no momento inicial. E no número 44 temos aqui uma referência também importante para o caso em que se utilize o third party software, de tomar em consideração se ele é compatível com estas regras que encontramos no artigo 25 do regulamento. Ora bem, dentro do período de retenção, ou portanto dentro da conservação de dados, os números 53, ou o número 53 aqui do documento, aponta para apenas o tempo necessário à prossecução da finalidade. Portanto, isto obviamente que está deve ser lido conjuntamente com o artigo 5º, número 1, a linha E, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, e é claramente a necessidade da criação de um novo produto, de tomar em consideração no seu desenho inicial de encontrarmos a compatibilidade com uma disposição que está prevista na parte mais nevrálgica do regulamento. É muito importante nós tomarmos isto em atenção, porque o que é que acontece frequentemente? Há aqui culturas que são diversificadas. A cultura jurídica e a cultura científica aqui tem uma diferenciação que é óbvia. O cientista, quando está a investigar, não quer ter limitações. Não quer ter limitações, não quer ser limitado, quer avançar e adquirir o máximo de conhecimento possível. Ora bem, no domínio da investigação, isto é certíssimo. Agora, quando se trata de colocar um elemento no mercado, é necessário perceber quais são os problemas que uma determinada tecnologia, que uma determinada produção científica vai encontrar quando vista à luz do direito. E aí é a posição cautelosa do jurista que manda verificar se este princípio foi cumprido, se o outro princípio foi cumprido, se está a utilizar apenas para as finalidades essenciais, se estamos a utilizar para mais do que aquilo que
precisamos. Portanto, são estes os elementos que levam a que a Privacy by Design tenha esta necessidade de compatibilização entre processos, direito e também tecnologia. Depois temos, a propósito de cada princípio, os Key Elements, portanto vamos encontrá-los ao longo do documento, que não, enfim, são concretizações daquilo que nós temos estado aqui a referir. Chamava só a atenção para o número 73 do documento que nos fala no princípio da minimização. Portanto, a informação a obter e a informação a tratar no momento inicial deve estar pré-orientada relativamente àquilo que é necessário para o tratamento de dados pessoais. Portanto, é de acordo com este princípio de minimização que deve ser construído um novo produto que venha a entrar no mercado, que é basicamente este o elemento que daqui decorre, e diria que para além do que, portanto, é o princípio da accountability, que é aqui um elemento fundamental, sobre o qual já conversámos um pouco, e no número 89, quando se fala em certificação, que está prevista no artigo 42 do regulamento, nós em Portugal ainda não temos este problema resolvido, embora ele dependa também da intervenção do Instituto Português de Qualidade. Temos aqui um elemento de segurança que está previsto no artigo 25, número 3 do regulamento. Portanto, o que é que nós temos aqui? Ainda como elementos finais que nos são recomendados por parte do Comitê. Estar sempre perante uma posição de Privacy by Design desde o início de um procedimento de concessão. Encoraja-se a participação do DPO neste tipo de matérias, mas aqui o DPO não é obviamente o DPO de uma empresa de produção por exemplo, software. Aqui o DPO é um elemento que está relacionado com a empresa a qual funciona como responsável pelo tratamento, e temos também a concretização desta disposição relativamente a quem produza e a quem acabe por construir os novos elementos que estão aqui a ser introduzidos no mercado. Temos aqui os Privacy Enhancing Technology, portanto os conhecidos PETs. Temos também outro tipo de elementos que carecerão de atenção. O que é que eu diria só a finalizar, para que depois possamos recolher as experiências de todos, é o seguinte: se nós não utilizarmos mecanismos de Privacy by Design, e aqui pensando especialmente na Privacy by Design, nós corremos o risco de construir produtos fantásticos e que depois sejam perdidos, porque não há concretização legislativa. Claro. Portanto, é aqui que é preciso ter atenção a esta conjugação, processos, direito, tecnologia. Filipe. Certo. Obrigado, Alexandre. De facto, a conceptualização do Privacy by Design e Privacy by Default
Se em alguns casos levanta algumas dúvidas, já há tempo suficiente de reflexão para que as organizações, de alguma forma, tenham entendido, pelo menos adaptado, uma conceptualização à sua realidade. Em alguns casos será mais correta, noutros casos menos, mas eu penso que a maior dificuldade que as organizações têm é depois de como traduzir estes conceitos para a prática, ou seja, como criar políticas, processos, procedimentos que garantam a aplicação e depois como em momento de demonstrar evidências, como é que vão apresentar essas evidências, o que é que efetivamente são as medidas de controle que o permitem fazer. De qualquer forma, Luís, numa realidade mais técnica, relacionando especificamente com segurança de informação, os conceitos de security by design, security by default, são, não é que sejam anteriores, mas são conhecidos e aplicáveis até há mais tempo. E, portanto, os técnicos que se dedicam a estas matérias, mesmo num enquadramento não necessariamente focado em proteção de dados, no enquadramento da segurança de informação, lidam muito bem com esta componente conceptual. Tu tens sentido, e obviamente fazendo uso, fruto do teu conhecimento, da tua experiência, não só de adequação e enquadramento destas matérias, mas também de lidar diretamente com clientes com estes desafios, tens sentido que as organizações vão beber à componente técnica, às DSIs que já existem, portanto aos departamentos de sistemas de informação, segurança de informação, etc., para saber aplicar esta conceptualização do Privacy by Design e Privacy by Default? Bem, eu vou ser completamente honesto. Eu espero que não. Porquê? Porque a conceptualização existe, os requisitos existem e ninguém os implementa do ponto de vista de segurança de informação. Só a posteriori, quando a casa está a pegar fogo, é que as pessoas se lembram que a segurança de informação é um tema e, portanto, vão, não por desenho, mas por redesenho, lá vão redesenhar a solução e olhar para esse tema. Portanto, para ser completamente honesto, eu espero genuinamente que não. Eu gostei imenso da apresentação do Alexandre, que tocou em vários pontos de projetos reais em que tenho eu tocado. E deixem-me lançar aqui um desafio para quem nos está a ouvir e vocês. Têm-me perguntado muito isto. Ok, com esta coisa de Covid, nós queremos substituir o nosso sistema de controle biométrico, quer para assiduidade, quer para acesso a instalações, e queremos substituir a biometria com base na impressão digital para a biometria facial. O que é que eu tenho que fazer? E muitas vezes as pessoas dizem e pedem, ok, nós já temos o sistema a funcionar, já está tudo a funcionar, e depois pedem uma coisa que o Alexandre referiu e que liga diretamente com o Privacy by Design e Privacy by Default, que é, nós precisamos agora de uma avaliação de impacto sobre a privacidade. Okay? Temos o sistema a funcionar, está tudo, já compramos, o nosso EPD disse-nos, cuidado que aqui é necessário uma avaliação de impacto, e depois nós vamos e vemos que não houve a perspectiva do Privacy by Design e Privacy by Default. E as instituições ficam no meio do ponto. Porquê? Porque numa perspectiva de Privacy by Design e Privacy by Default há um conjunto de medidas que deviam ter sido tomadas, que não foram consideradas nos cadernos de encargos, por exemplo. As instituições já compraram a solução. Alguns exemplos. Numa perspectiva de Privacy by Design e by Default, neste tipo de soluções, biometria, é óbvio que os dados da minúcia digital, quer do dedo, quer da cara da pessoa, devem ficar à guarda da instituição. O risco é muito menor do que pôr os dados na empresa que fornece o serviço, ou na cloud, ou seja onde for. Eu conto pelos dedos da mão o número de empresas que têm o número de organizações, vamos tirar empresas de organizações, que têm este tipo de soluções em que os dados estão à guarda da organização e é a organização que os controla e não o provedor de serviço. Portanto, eu diria que logo um dos requisitos no Privacy by Design e no Privacy by Default era este. Okay. Quem é o owner dos dados? Quem é que vai ficar à guarda? Quem é que vai guardar isto? E portanto, eu tenho muita dificuldade nesta questão do Privacy by Design and by Default, porque a maior parte das instituições ainda não interiorizou isso, e não interiorizou isso a dois níveis. A nível do desenvolvimento de software, as empresas que desenvolvem software, e têm que interiorizar, e aí a culpa é das universidades, porque têm que começar a pôr no currículo académico dos engenheiros informáticos, engenheiros de software, este tipo de requisitos. E numa cadeira de engenharia de software, eu tenho dúvidas que à data de hoje já existam este tipo de requisitos nas cadeiras de engenharia de software.
Portanto, é um problema de formação que tem que ser corrigido. Mas depois há um outro problema à montante, e agora vamos para problemas mais reais do dia-a-dia. Eu não sei quantos encarregados de proteção de dados é que nos estão a ouvir, mas eu desafio os encarregados de proteção de dados que nos estão aqui a ouvir, quantos deles é que são consultados no processo de compra de um sistema de informação ou de compra de uma qualquer solução que trata de dados pessoais. Mas sejam consultados antes da elaboração do caderno de encargos, de forma a que eles possam contribuir para que no caderno de encargos apareça um conjunto de requisitos funcionais, de requisitos técnicos, que consigam garantir um mecanismo de privacy by design and privacy by default. Portanto, enquanto nós não conseguirmos fazer aqui a quadratura deste círculo, de um lado as formações, do outro lado as instituições verem os encarregados de proteção de dados como alguém que os está a ajudar, nós vamos ter dificuldade em implementar questões de privacy by design and by default. Aquele equilíbrio que o Alexandre disse, eu também concordo com ele, que o nível de requisitos que devemos ter é com base nas soluções do mercado, não é com base em rocket science que nós vamos desenvolver daqui a 2 ou 3 anos. Aí estou completamente de acordo, é gestão de risco. No entanto, há um conjunto de soluções muito básicas, eu vou-vos dar só mais 1 ou 2 exemplos, que são atingíveis com a tecnologia à data de hoje. Eu posso-vos dar o exemplo do Hospital São João, a dado momento, há uns anos atrás, ainda não se falava em RGPD, queria cumprir uma legislação específica que havia sobre base de dados genéticos, e que só um universo muito restrito dos médicos é que podia ter acesso àqueles dados. O que é que acontece num hospital? Ou o controle de acesso é muito restrito e corremos o risco de alguém que precisa de cuidados de saúde, um médico não ter acesso aos dados dele, o que é mau. Ou, o outro extremo, o controle de acesso é muito permissivo e muito mais pessoas do que aquelas que deviam ter acesso aos dados acabam por ter acesso aos dados de saúde dos profissionais. O que é que nós, e agora nós, a Universidade de Porto, fizemos em colaboração com o Hospital de São João? Implementámos um mecanismo que chamamos Break the Glass, ou seja, quebrar o vidro. A ideia era que tínhamos mapeado o conjunto dos médicos que tinham acesso àquela informação clínica e os outros médicos que quisessem aceder, podiam aceder, mas aparecia um pop-up a dizer, olha, o senhor não tem permissão para aceder, se quiser continuar nós vamos permitir, mas atenção que vamos notificar o diretor clínico de que fez este acesso e vai ter que o justificar. Portanto, uma coisa muitíssimo simples, ou seja, uma coisa que não era rocket science daqui a 10 anos, é uma coisa que se consegue implementar e que conseguimos facilmente, num ambiente em que não era muito fácil ter este controle de acesso, no desenho da solução, estar embebido algo que permitia várias coisas. Permitia modelar o grupo de forma mais fácil. Muitas pessoas depois, a posteriori, disseram eu devia estar no grupo e não me puseram lá, e foram incluídas no grupo. Mas eu posso-vos dizer que, pelas estatísticas, mais de 50% das pessoas que tentaram aceder não continuaram. Ou seja, eles podiam perfeitamente ter continuado, desde que soubessem depois justificar aquele acesso ao diretor clínico. Mas ao fim de 3 meses, mais de 50% das pessoas que clicaram não continuaram. É óbvio que algumas pessoas continuaram e tinham toda a legitimidade e souberam justificar, não houve stress nenhum. Portanto, quando nós falamos em Privacy by Design and by Default, estamos a falar neste tipo de soluções. Só um último comentário, e é mesmo o último daquilo que o Alexandre disse, que tem a ver com pseudonimização versus anonimização. Eu, se calhar em janeiro depois lançava aqui o desafio de falarmos um bocado sobre avaliações de impacto sobre a privacidade. Eu diria que, eu diria que 95% das pessoas não sabe o que está a falar quando fala entre dados anonimizados e dados pseudonimizados. É recorrente as pessoas dizerem, olha, os dados da DGS, os dados de investigação da DGS, a DGS argumentou que os dados estavam anonimizados. E, portanto, não houve avaliações de impacto, não houve nada, porque no próprio formulário, e eu pedi para aceder a esses dados, dados da DGS, argumentava que os dados estavam anonimizados. Pois eu posso-vos dizer que dentro de todas as pessoas que faleceram da DGS, o risco de reidentificar as pessoas é 95%, e nós conseguimos reidentificar muitas dessas pessoas. Saber o nome e sabíamos as patologias que elas tinham. Portanto, não estavam absolutamente anonimizados, estavam pseudo-anonimizados, ou seja, substituíram os identificadores por um pseudónimo. É óbvio que nos dados de saúde nós queremos causa e efeito, ou seja, queremos ter um pseudónimo para ligar os vários registros. E, portanto, ainda há muito desconhecimento sobre o tipo de tecnologias, aquelas que já existem, aquilo que o Alexandre estava a falar do Privacy Enhancing Technology, ou seja, tecnologias potenciadoras da privacidade, e o que leva a que haja aqui uma grande confusão no meio e muitas pessoas argumentam, não, os meus dados estão anonimizados, o regulamento não se aplica, dá muito jeito de dizer que estão anonimizados porque o regulamento não se aplica, quando na prática não estão de todo anonimizados e o risco é elevado.
parava aqui e deixava espaço para discussões. Certo, certo. Obrigado, Luís. Não, é verdade, e eu acho que a maior parte ou as razões pelas quais há ainda essa confusão é, mais uma vez, porque quando se começou a falar do regulamento, começou-se a falar demasiado sobre algumas coisas, embora importantes, não seriam o core, e não se falou dos conceitos, e portanto muita gente começou a trabalhar sobre programas de proteção de dados nas suas organizações sem ter apreendido exatamente qual é que era o espírito da legislação, qual é que era a intenção e qual é que era, efetivamente, não só os riscos que podem correr, o impacto nos titulares. E, portanto, sem ter este momento prévio de reflexão, obviamente, qualquer coisa que se faça depois em cima disso, corre-se o risco, obviamente, de estar a avançar no sentido errado. E, portanto, é extraordinariamente relevante, obviamente, que as organizações se preparem com antecedência, sendo que, desde que se começou a falar do RGPD, com aqueles 2 anos de ato até à aplicação na totalidade, com todo o tempo que já passou, já estamos em 2020, portanto já passaram 4 anos desde que o regulamento foi aprovado em 2016, ainda assim há pessoas que tentam e a expectativa é avançar a todo vapor, porque querem ou demonstrar trabalho ou não ficar, quer dizer, porque vão ser avaliados, têm que demonstrar que efetivamente sabem e não sabem, e portanto não param um pouco para ver o contexto e perceber de que forma é que aquilo se atua. Só uma resposta direta à tua questão, foi uma questão retórica. Pelas minhas contas, pelos nomes que eu vejo dos participantes, teremos pelo menos, obviamente haverá mais pessoas que eu não conheço, pelo menos 11 encarregados de proteção de dados. Era só para te dar uma indicação, os restantes não sei, eventualmente haverá mais alguns. Eu juntaria aqui o exemplo que deste dos dados biométricos é realmente muito interessante, e se há muito poucas organizações de facto recorrem a soluções que lhes permita guardar a informação on-premises nos seus próprios servidores e, portanto, sem correr o risco de ter esses dados fora do seu perímetro de segurança, ainda menos entidades há neste momento que fornecem soluções, por exemplo, como uma coisa linear, que é a prova de vida. Porque uma coisa é a identificação, pegando um exemplo da fotografia, em que se pode ter uma identificação, reconhecimento facial, e isso até é, de alguma forma, contornável, porque posso fazer reconhecimento facial com uma fotografia e, portanto, fazer uma fotografia, reconhecer outra fotografia, e isso já não é à prova de vida. Depois há outras componentes mais detalhadas ou mais desenvolvidas que implicam, inclusive, movimento ou reconhecimento de perfil e frente, etc., que já é, obviamente, mais difícil de ultrapassar. De qualquer forma, sim, são poucas as soluções e são ainda menos as organizações que têm esse entendimento. Eu iria partilhar, só muito resumidamente, para ter aqui uma abertura, uma visão um bocadinho estratégica. Deixem-me ver se eu consigo tirar este papel da frente, só um segundo. Deixa eu ver se eu consigo. Se calhar não consigo. É aqui. Consegues. Exatamente. Pronto, em termos de conceitos, e isto já foi falado, se o Privacy by Default pode ser, e isto pode não ser a definição mais completa, mas o limitar o processamento ao estritamente necessário, garantindo a privacidade, e se o Privacy by Design conseguimos reduzir como ter que ser parte integrante de todos os projetos, produtos, tecnologia, operações e arquitetura de sistemas, isto basicamente, o Alexandre pegou nisso e Luís, tu complementaste, que é o cuidado não só no desenvolvimento tecnológico, mas também, inclusive, na atenção e no cuidado que se dá ao próprio programa de proteção de dados. No limite, alguém que não tenha respeito pelos dados pessoais do outro, dificilmente vai conseguir identificar as boas práticas que deve implementar, a não ser que lhes sejam escritas e que ele as siga como uma checklist, dificilmente as vai implementar. Portanto, eu diria que antes mesmo do Privacy by Design e Privacy by Default, há aqui um conceito que não é falado, que é o respeito by design e o respeito by default. Ou seja, se nós tivermos por já inerência esta componente de o outro tem o direito à sua privacidade, e portanto eu respeito esse direito, naturalmente depois mais facilmente conseguiremos pensar em que modos é que se traduz e materializa a componente do Privacy by Design e Privacy by Default. Portanto, a aplicação destes conceitos de facto pressupõe que a organização, antes de tudo mais, avalie rigorosamente o tipo de tratamento de dados e não faça apenas um registro de atividades de tratamento para preencher um requisito. Analise a natureza, contexto e potenciais riscos para os titulares dos dados e não apenas formule documentos para demonstrar a evidência que produziu utopias. E aplique com eficácia estes princípios da proteção de dados desde a concepção e por defeito. E apenas para sistematizar um pouco mais,
sem isto se tornar demasiado maçudo. Algumas das medidas ajustadas, sendo que isto são algumas, não são a totalidade, e que se aplicam não só num contexto portanto, um contexto mais tecnológico, mas aplicar-se-ão também em contexto processual, num contexto jurídico e também, em boa medida, num contexto de gestão da mudança, que muitas vezes acaba por ser o parente pobre destas discussões e reflexões, mas que é extraordinariamente importante, porque os riscos advêm da componente comportamental e muitas vezes, alterando a componente comportamental, mitiga-se ou anulam-se alguns dos riscos que mais expõem as organizações. Mas, portanto, do lado esquerdo, tentei sistematizar medidas técnicas e organizativas, mais uma vez algumas, e conseguirão, obviamente, identificar várias com as quais lidaremos regularmente, diariamente, quando estamos a analisar um programa de proteção de dados. E do lado direito, algumas das atividades e medidas de controle, que poderão ser identificadas e seguidas quando, não só na elaboração, no desenho destas atividades, mas também depois na implementação, na execução dessas atividades, e numa lógica de controle e acompanhamento de um programa de conformidade em termos de proteção de dados, que poderão ajudar a essa implementação e, mais tarde também, com medidas de controle, obviamente, identificar constatações e evidências que permita corresponder a uma avaliação de conformidade ou a uma auditoria, caso haja essa necessidade, inclusive é quando as certificações se ou quando passarem a ser uma realidade. E, portanto, há aqui várias aplicações que não são exclusivamente de âmbito técnico e que extrapolam a minimização e a pseudonimização, que são os dois exemplos que vêm referidos no regulamento, como exemplos, e que muitas vezes as pessoas agarram-se como a componente mais concreta da Privacy by Design e Privacy by Default. E, portanto, o simples facto de o mapeamento e rastreio dos dados, portanto, o registro de atividades de tratamento é uma exigência, é um requisito. Mas se olharmos, não só a identificação de fluxo de tratamento tem que constar do próprio registro de atividades de tratamento, a identificação do armazenamento também, bem como, e isto sim é que muitas vezes falha, validação e controle. Uma coisa é as organizações dizerem, sim senhor, eu já tenho isto mapeado, tenho os prazos de conservação definidos, etc. Mas depois é efetivamente como é que vai validar e como é que vai controlar. E esse acaba por ser não um ponto dos mais delicados na implementação, porque alguns conseguem fazê-lo, outros farão, é um work in progress, é algo que está em definição, está em curso, pode depender de entidades terceiras, etc. Mas o simples facto de haver uma mentalidade e uma abordagem dentro da organização para se pensar em cada um destes passos como uma componente holística, faz com que isso mesmo, por si só, represente a aplicação do Privacy by Design e Privacy by Default. Não sei se Alexandre e Luís, daquilo que apresentei, daquilo que eu comentei, se há aqui alguns comentários ou até algo a complementar ou enriquecer ou que não concordam. Eu posso começar, Filipe. Eu realmente concordo contigo, não é só pseudonimização e minimização. Eu há bocado esqueci-me de dizer uma coisa, eu tinha-vos dito que eu ia dar mais alguns exemplos. Eu estive envolvido num processo, não importa mesmo qual, em que me diziam não, a avaliação de impacto de privacidade deste projeto tem que aparecer no fim. E aquilo que ditam todas as boas práticas é que a avaliação de impacto sobre a privacidade apareça quando aparece o desenho da solução. Porquê? Porque se ela aparecer só no fim e chegarmos à conclusão que no desenho da solução devíamos ter mudado de tecnologia ou introduzido uma funcionalidade qualquer nova, o projeto morre, o que o Alexandre dizia, não é? O projeto morre, ou então vai ter um impacto financeiro brutal, porque nada daquilo se passou. Suponhamos que o meu projeto implica, imaginem que eu tenho uma empresa que tem um novo produto que vai enviar dados de saúde para os meus clientes e vai enviar para a conta de correio eletrónico deles. No desenho dessa solução, eu tenho que ter que os correios vão ser enviados de forma cifrada. Porquê? Porque senão depois a Google, como tem como política de termos e condições o poder fazer a introspecção dos correios, se eu mandar para lá os dados em plain text, a Google vai fazer a introspecção daqueles correios e vai ficar a conhecer os dados de saúde e, portanto, a responsabilidade é minha. A responsabilidade de como eu vou viabilizar o projeto é minha. Ou seja, no desenho da minha solução, do meu novo produto, eu tenho que ter lá, eu vou implementar um mecanismo de cifra com um segredo que só cada um dos meus clientes é que sabe. Aqui o objetivo não é garantir a segurança daquela informação, é garantir que por via dos termos e condições de um provedor de serviço de correio eletrónico, ele não vai conseguir fazer a introspecção destes dados que são sensíveis. Portanto, eu concordo contigo, não estamos a falar de pseudonimização só, não estamos a falar só de minimização de dados, estamos a falar de todo e qualquer mecanismo que existe à data de hoje, como disse o Alexandre, que exista no mercado,
que, para aquela finalidade, garantam que o impacto na privacidade do titular dos dados é realmente baixo. Ou seja, eu diria que em mecanismos de auditoria, se eu não implementei todos os mecanismos que existiam à data da produção do projeto, no sentido de proteger a privacidade das pessoas, eu posso estar em risco de ter problemas com o regulador. Claro. Eu aqui sobre a anonimização, para mim é um exemplo claro de como o direito e a tecnologia conversam mal. Porque para o direito é muito simples, dizer anonimiza-se e já está. Só que o processo de anonimização, para ser credível e completo e, de facto, para eliminar o reconhecimento do titular dos dados, não é? Para chegarmos a um ponto de eliminação do reconhecimento do titular dos dados, tem uma complexidade técnica significativa e muitas vezes está a pensar-se em anonimização quando se coloca um boneco a tapar a cara de uma pessoa numa rede social e pronto, já. Só que evidentemente que isso é uma forma muito primária de considerar a anonimização e mesmo em documentos das Nações Unidas a anonimização é referida como um processo muito complexo e em alguns casos mesmo quase impossível de obter. Por isso é daquelas questões que, sendo fundamentais para a aplicação do regulamento, era bom que houvesse mais gente a fazer o que nós estamos aqui a fazer, que se pessoas com diversas origens formativas pudessem falar e chegar a estes elementos. Relativamente ao documento que o Filipe partilhou, concordo, e há ali elementos muito importantes para além da avaliação de impactos. Para além da avaliação de impacto, também os registros de atividade de tratamento, que é bom, quer entidades públicas, quer entidades privadas disponham. Há um formulário também no site da Comissão e que tenham consciência de que isso, salvo exceções de pequenas empresas, é obrigatório. Portanto, é qualquer coisa que deve ser tomada em consideração com esse propósito também. Filipe, deixa-me só completar uma coisa que o Alexandre disse. Alexandre, e desculpa interromper-te, que tens toda a razão na questão que estavas a falar de ser preciso esta convergência entre o jurídico e o técnico relativamente à anonimização e pseudonimização. E isso é extremamente importante à data de hoje, porque há um conjunto de organizações, quer grandes, quer pequenas, que começam a construir data lakes analíticos para poder usar os dados para ter novos produtos, novos serviços, e, portanto, outras finalidades que não as finalidades para as quais os dados foram requeridos. E, pelo regulamento, o que eles terão que fazer é aplicar um conjunto de técnicas de pseudonimização que, de alguma forma, seja muito difícil ou quase inviável, com a tecnologia à data 2 e com um investimento suficientemente significativo, reverter o processo de pseudonimização, ou seja, conseguir chegar à identidade das pessoas. Portanto, eu diria que todas aquelas instituições que começam a olhar para o business intelligence, ou seja, data analytics, e construir estes repositórios de data lakes, de lagos de dados, dos quais queiram extrair conhecimento para a definição de novos produtos e novos serviços, claramente vão ter que estar preocupados com isto, sob o risco de terem um grande problema de proteção de dados. Certo. Bom, antes mesmo, quer dizer, para os que nos estão a ouvir, aquilo que já fizemos no anterior webinar, portanto, aplicar-se-á neste também. Se tiverem e quando tiverem a necessidade e obviamente, se quiserem colocar alguma questão ou partilhar connosco algum contributo, poderão fazê-lo. Terão aí uma mão, que é o raise hand, o levantar a mão. E à medida que vão entrando esses pedidos, vamos obviamente permitindo que coloquem as vossas intervenções, as vossas questões. Também tem o Q&A, que aparecerá em princípio na parte de baixo do ecrã, onde poderão escrever as vossas também questões, sugestões ou algum contributo. E portanto estão completamente à vontade para o fazer.
eu juntava aqui só, portanto, quando apresentei aquele documento e depois foquei-me no registro de atividades de tratamento, o registro de atividades de tratamento é das coisas mais, entre aspas, não me entendam mal, básicas, que em termos de programa de proteção de dados, uma organização deverá fazer, os encarregados de proteção de dados deverão fazer, etc. Por básico que é, não quer dizer que haja muitas que não o tenham ou não o saibam fazer, e mesmo utilizando templates, muitas vezes as coisas são feitas um pouco à pressa, ou para despachar, ou só para demonstrar que se tem qualquer coisa, sem retirar o real valor que existe em mapear uma atividade de tratamento e eventualmente conhecer qual é que é o tratamento que se dá à casa, ou dentro da casa. Mas eu até, já que falámos dos AIPDs e portanto, dos TPIAs, e Luís, sem dúvida, acho que os TPIAs podem ser um tema que nós possamos abordar no início do ano, bem como a transferência internacional de dados pessoais, acho que esse é outro tema que também podemos focar, podem ser os 2 primeiros temas a tratar quando retomarmos estas nossas conversas, mas em relação aos TPIAs, é gritante e referiste-o, e o Alexandre também reforçou, mas é gritante de facto a facilidade e a intenção velada com que muitas organizações preferem, ou seja, ou por não perceberem a importância de um TPIA, ou por não perceberem o impacto que essas atividades possam ter no titular, e portanto o risco que correm, efetivamente, mas a facilidade com que empurram para depois a realização destes TPIAs. Mesmo depois do regulamento número 1 de 2018, se não me engano, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que até deu ali indicações claras sobre o que a razão, ou qual a tipologia de dados, natureza de tratamento, etc., que devem ser alvo de uma avaliação de impacto. Ainda assim, muitas organizações e de dimensão relevante consideram que os DPIAs, quando surgir um problema, logo se vê, esse problema não é necessariamente meu, o risco, eu sou controlador em alguns casos, sou subcontratante noutros, e portanto naqueles em que eu não sou responsável, não tenho necessariamente que fazer ou que me preocupar com essa percepção do risco, porque essa responsabilidade não é minha, reside no controlador. Mas sem terem uma noção concreta que, se não conseguirem, obviamente, identificar a parte da responsabilidade que lhes é assacada e não conseguirem demonstrar que têm uma noção do risco ou do impacto, também são, obviamente, sujeitos a esse tipo de penalizações ou de coimas ou de qualquer tipo de sanções. Alexandre, eu ia-te perguntar, em termos do regime sancionatório, um processador, portanto um subcontratante, que esteja numa perspectiva de, portanto, resposta à solicitação do responsável de dados, trata dados em nome de, caso o controlador não lhe apresente um DPIA, não tenha esse DPIA feito, e eu enquanto subcontratante, deverei realizar esse DPIA ou não? Eu estou agora a colocar-me, como ainda não houve mãos levantadas nem perguntas feitas, estou-te a colocar uma questão como de alguém que não tenha já conversado isto contigo, que já conversei um par de vezes, mas estou-me a colocar nesse papel. Portanto, enquanto subcontratante, poderei dizer, eu estou a prestar um serviço, o controlador é a responsabilidade dele ter um DPIA feito, eu não me vou preocupar com isso, nem vou analisar o risco. Bom, é que o problema que nós temos hoje e o avanço que nós tivemos hoje em dia, não é? Com o Regulamento Geral de Proteção de Dados é que temos, ao contrário do que acontecia com a anterior diretiva, o subcontratante é responsável. Portanto, o subcontratante tem responsabilidade, não só responsabilidade civil, como responsabilidade contra a ordem nacional, como, eventualmente, nos casos em que isso suceda, mas isso aí já dependerá da legislação nacional, responsabilidade criminal. Relativamente ao artigo 83, portanto, aquele que nos fala das condições gerais para a aplicação das coimas, nós temos aqui uma referência no número 2, à necessidade de definir o grau de responsabilidade do responsável por tratamento ou do subcontratante nos termos das medidas técnicas ou organizacionais implantadas. Portanto, o que é que vamos ter que concluir daqui? Se
existir um contrato, porque eles relacionam-se contratualmente, entre o responsável pelo tratamento e o subcontratante, e não for exigido ou não partir desse contrato a realização de uma avaliação, o que se pode dizer é o seguinte, quer dizer, o subcontratante não se pode esquivar à responsabilidade. Porque o que está aqui em causa o problema aqui não é o responsável pelo tratamento, o problema aqui são os titulares. E quando o trabalho é efetuado de forma a que põe em causa os titulares ou os dados relativos aos titulares dos dados, entramos dentro para além da responsabilidade civil, que às vezes as pessoas olham para as coisas, mas a responsabilidade civil tem aqui uma componente forte no regulamento e deve ser tomada em consideração, mas neste caso concreto da Privacy by Design estamos no artigo 83, número 4. E, portanto, o que há aqui é a aplicação a um limite máximo de 10 milhões de euros até aos 2% do volume de negócios anual. Portanto, o subcontratante trata dados. E se trata dados no âmbito de um contrato que é estabelecido com o responsável, ele tem que cumprir também o regulamento. E se não cumprir o regulamento e chegar à conclusão que devia existir uma avaliação de impacto, embora não esteja feito, duas uma, ou há aqui um mecanismo qualquer de denúncia contratual, ou há uma renegociação relativamente à elaboração da avaliação de impacto. Agora, o que não se pode deixar é uma situação destas, com uma total ausência de proteção dos titulares de dados, porque não consta do contrato elaborado entre o responsável e o subcontratante. Ou seja, aqui há um mecanismo de avaliação de responsabilidades, mas o responsável não pode fazer como aos meninos, dizer que a culpa é daquele. Não. Ele tem que agir como figura do regulamento à qual podem ser aplicadas contraordenações, ou então pode ser responsabilizado em termos de responsabilidade civil. Alexandre, já começam a surgir aqui algumas questões. Vou ler esta que surgiu no âmbito daquilo que estás a acabar de dizer, que tendo em conta essa possibilidade de o subcontratante substituir o responsável, a avaliação não ficar prejudicada? Bom, só ficará prejudicada se os termos do contrato não tiverem sido completos, porque aquilo que vai estar na base da relação entre o responsável e o subcontratante é a definição dos meios e portanto, são os meios e os dados a tratar. Portanto, é isso que nós vamos ter aqui em causa. Portanto, é meios e finalidades. É isso que decorre da relação entre, portanto, os dados por natureza, meios e relação meios e finalidades. Portanto, com base nestes elementos, o limite máximo de angústia para um subcontratante é chegar à conclusão que com os elementos que tem não pode executar o contrato. Certo. Isso pode acontecer e há mecanismos jurídicos de denúncia ou de rescisão do contrato que podem ser aqui utilizados, meios comuns, não é nada e que variarão de Estado para Estado. Certo. Mas isso será possível. E também dependerá, obviamente, da tolerância a esse limite máximo de angústia. Gostei do conceito do limite máximo. Vamos aqui continuar com questões. Há aqui
uma questão, portanto, a mão levantada da Ana Cristina Loiro. Eu vou permitir aqui o microfone, entretanto, pedia só que se apresentasse brevemente, só para estarmos, obviamente, todos no mesmo ponto de situação. Ana, consegue ouvir? Tem o microfone? Não sei se me ouvem agora. Ouvimos bem. Exatamente. Boa tarde a todos. Eu sou jurista de formação e muito interessada na temática da proteção de dados. Fiquei agora com uma dúvida relativamente àquilo que disseram, porque se nós tivermos em conta que a avaliação de impacto sobre a proteção de dados é um momento prévio ao início do tratamento e, portanto, é uma avaliação da própria configuração do tratamento e dos termos em que eu vou configurar, o que começa logo pela determinação das finalidades e dos meios, pelo menos dos meios substantivos, não é? Que dados é que eu vou tratar, durante quanto tempo, de que titulares, etc. Ora, isso é uma competência reservada do responsável pelo tratamento. Aliás, na formulação do próprio artigo 35 diz que a competência da realização da avaliação de impacto sobre a proteção de dados é uma competência do responsável pelo tratamento. O que faz sentido, porque sendo ela prévia ao momento da execução do próprio tratamento, ela é uma competência reservada do responsável pelo tratamento. E, portanto, não percebi muito bem como é que, de repente, essa competência, que é prévia ao próprio tratamento, e quando nós estamos no domínio da subcontratação, estamos no domínio da execução de um tratamento, e, portanto, já se fez essa avaliação prévia e já se aferiu os termos da sua licitude, não é? Tendo em conta coisas que foram pré-definidas anteriormente, como a finalidade e os meios, pelo menos substantivos, e, portanto, quando estamos na subcontratação, estamos apenas no plano da execução de um tratamento cuja avaliação de impacto está feita. Não percebo como é que se transfere essa responsabilidade para o subcontratante. Aliás, acho mesmo que essa é uma competência reservada do responsável pelo tratamento e não uma competência delegável no subcontratante. O que não invalida que depois o subcontratante tenha angústias sobre isso e até possa perguntar e possa, no exercício e digamos assim, na execução da própria relação colaborativa que, digamos assim, que perpassa essa subcontratação de dados pessoais, e ele não possa alertar ou não possa questionar o responsável pelo tratamento sobre alguns aspectos. Agora, não me parece que essa responsabilidade seja transferível, ou pelo menos eu ainda não a tinha entendido assim, e francamente tenho algumas dúvidas face ao que está disposto no RGPD, que essa responsabilidade seja passível de ser transferida para o subcontratante. Mas pronto, gostava um bocadinho de os ouvir sobre isto para esclarecer aqui a minha dúvida. Muito obrigada. Obrigada, Ana Cristina. Obrigado. Aqui a questão é, tal como nos aparece, é a seguinte. Há o acordo relativo à subcontratação e verifica-se que a única forma de estabelecer ou de proceder à execução daquele tratamento de dados é fazê-lo depender de uma avaliação de impacto que não foi feita. Ora bem, há aqui, do ponto de vista jurídico, várias possibilidades que podem ocorrer e o que pode acontecer é não haver condições para cumprir o contrato. Pode a relação colaborativa vir a ter aqui novas nuances. Agora, o que pode concluir o subcontratante com os dados de que disponha fornecidos pelo responsável do tratamento é o seguinte, é chegar à conclusão de que precisa de fazer uma avaliação de impacto para proceder à execução. Isso aí eu não vejo que o regulamento o impeça. Por outro lado, não vamos pensar no seguinte caso. Um responsável do tratamento não tem condições sequer de know-how para
proceder ele próprio a uma avaliação de impacto. Portanto, esta avaliação de impacto pode ser contratada no âmbito de uma subcontratação. Evidentemente que as questões de responsabilidade existirão aqui no que respeita ao responsável pelo tratamento e, eventualmente, no que respeita ao subcontratante. Agora, não penso que possamos fechar esta porta e esta possibilidade, tal como o dinamismo das situações o impõe, quer dizer, porque estamos numa área em que a alteração de meios ao longo de um processo pode gerar a necessidade de se praticar, por exemplo, entendia-se que um determinado tratamento não era feito e o contrato foi feito com base no desconhecimento que um determinado tratamento era feito ou que não estava assim identificado. E a Comissão Nacional de Proteção de Dados, por exemplo, entende que para tratamentos daquela natureza é necessário uma avaliação de impacto. Ora bem, não vejo porque é que não possa haver uma recomposição contratual em que seja ou compita ao subcontratante fazê-lo, obviamente dentro do contexto contratual. Muito bem. Luís, queres acrescentar algo antes de passarmos à próxima questão? Esta é uma questão essencialmente jurídica. Deixa-me só acrescentar uma coisa sobre as avaliações de impacto. Eu concordo com o Alexandre. Muitas vezes as instituições não têm competências internas para o fazer. Portanto, podem fazer outsourcing da elaboração da avaliação de impacto. No entanto, não se deviam demitir da elaboração da avaliação de impacto. Eu normalmente defendo o modelo híbrido, porque muito do conhecimento interno da instituição, quer do framework legal, quer da realidade técnica, é importantíssima na elaboração da avaliação de impacto. Portanto, o subcontratar a avaliação de impacto e esperar que alguém em outsourcing lhe faça a avaliação de impacto de forma cega, também vai correr mal. Ou seja, aqui deve haver um modelo híbrido em que a instituição não se demite isso. Também é importante dizer que não é a obrigação do encarregado de proteção de dados fazer a avaliação de impacto, ele tem que ter a independência suficiente da avaliação para, no fim, dar o parecer sobre a avaliação. Portanto, não é a obrigação do encarregado fazer a avaliação, pode acompanhá-la, mas tem que ter uma independência suficiente, porque, no fim, o que é a obrigação dele é emitir um parecer sobre aquela avaliação de impacto. Certo. Vamos passar aqui a voz a Manuel Mendes. Agradecia que se apresentasse também, por favor. Só um segundo. Estou aqui com uma certa dificuldade em... Não é o Manuel? Ok. Então não será, só um segundo. Não será o Manuel. Deixem-me ver se consigo acertar. É o Manuel, agora. Manuel, estás com o microfone. Ok. Boa tarde a todos. Sou encarregado de proteção de dados da CUF. E a minha pergunta é até onde é que nós devemos ir nas avaliações de impacto? O que é que eu quero dizer com isto? Nós e qualquer empresa temos parceiros e atuando como responsáveis e temos aqui situações de corresponsabilidade e eventualmente de parceiros em que temos subcontratados nossos, e quando nós fazemos a nossa avaliação de impacto, nós fazemos na nossa esfera. E aqui a minha pergunta é, numa ótica de diz-me com quem andas, eu digo quem tu és, até a minha avaliação de impacto tem de ir ao parceiro e fazer a avaliação, e os parceiros deles também deveriam estar minimamente seguros para nós termos a certeza que os dados dos nossos clientes, que nós somos muito conscienciosos, são os mesmos e, portanto, temos de ter muito cuidado com os dados que nós temos. Até onde é que é razoável ir? Ou seja, eu posso fazer uma relação contratual em que eu ponho as responsabilidades de implementar as medidas técnicas organizativas, mas até onde é que é preciso ir no parceiro e nos parceiros dos parceiros para garantir que nós estamos minimamente seguros?
Luís, queres? Nos parceiros dos parceiros, até onde é que tens que ir? Eu aqui vou precisar da ajuda do Alexandre. Força. Na avaliação de impacto de privacidade, nós temos que analisar os riscos, aqueles que conhecemos naquele contexto. Eu acho que, a dado momento, nós podemos, tal como em toda a gestão de risco, nós ou compramos o risco, ou mitigamos o risco, ou transferimos o risco, não é? Quando tens um subcontratante que depois ainda vai subcontratar mais alguém para te fazer aquele projeto, curiosamente na terça-feira encontrei um caso destes, eu acho que aí tem que estar balizado do ponto de vista legal, não sei, Alexandre, tu podes pôr restrições de não admitir subcontratações a determinado nível, não sei, mas é que o Alexandre... Portanto, nesse aspecto tem que haver autorização, não é? Portanto, para o subcontratante subcontratar, o subcontratante pode impedir essa ação. Agora, tudo está na imposição contratual que nós vamos fazer na relação entre o responsável e subcontratante ou outros responsáveis. Quer dizer, aí tudo dependerá do modo como construirmos o documento contratual, porque uma organização não fará, a menos que no domínio contratual pode fazer-se muita coisa, não é? Mas de acordo com a arquitetura do regulamento, uma instituição não fará a avaliação de impacto de proteção de dados de outra instituição. Portanto, aqui a responsabilidade é de cada uma delas. Agora, o que podemos é, no contrato, impor determinadas obrigações que só com uma avaliação de impacto com um determinado perfil é que a entidade com a qual estamos a contratar, que essa entidade disponha. Portanto, basicamente é isso. Agora, vamos ver, coisas que podem acontecer em termos práticos e que se vêem. Quero ver a vossa avaliação de impacto. Eu, para contratar convosco, quero ver a vossa avaliação de impacto. Quero ter acesso a esse documento. Ora bem, isto é puramente comercial. Certo. O regulamento opõe-se, não é uma matéria sobre a qual o regulamento estabeleça restrições ou estabeleça obrigações. Portanto, agora, eu, quando estou a contratar, posso excluir a subcontratação, portanto, isso não, a regra é que a subcontratação só vale quando é autorizada, e numa situação destas, temos que pensar no fazer um contrato desta natureza, não é só dizer eu cumpro o Regulamento Geral de Proteção de Dados, portanto tem que haver um cláusulado mais completo e depois quem não o cumprir incorre a responsabilidade. Basicamente é isto que temos que tomar em atenção. Muito bem. Já vamos com 1h15 de sessão. Tenho aqui mais um pedido de pergunta em áudio e uma pergunta escrita. Portanto, em princípio, peço-vos depois respostas, obviamente, curtas, sucintas, diria eu. Para não demorarmos muito mais, vou passar então a palavra ao Jorge Batalha. Agradecia que se apresentasse, por favor. Jorge, consegue ouvir? Tem o microfone. Jorge? Sim, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E diga. Cumprimento todos os oradores e agradeço a disponibilidade para me ouvirem colocar uma questão. Tenho estado a ouvir aqui falar sobre a responsabilidade dos subcontratantes em termos de também no papel aqui no âmbito das avaliações de impacto, e a pergunta que eu queria colocar, que já coloquei por escrito, é a seguinte: a CNPD, nas suas respostas a perguntas frequentes no âmbito da biometria, refere que a avaliação de impacto pode ser feita pelo fornecedor de um equipamento de biometria para efeitos de controle de acesso e da assiduidade dos trabalhadores. A minha pergunta é mesmo assim?
Ponto de interrogação. Eu posso começar, Filipe. Pode A ser, avaliação de impacto. não quero ver começar. A avaliação de impacto pode ser feita pelo meu jardineiro. Qualquer pessoa pode fazer a avaliação de impacto. Aliás, há muito essa discussão se a avaliação de impacto deve ser feita pela própria instituição, se tem independência suficiente para avaliar o risco com base nas medidas que tomou, ou se deve ser feita em outsourcing, ou seja, se deve ser feita por uma empresa de fora, especialista em proteção de dados e avaliação de risco, que consiga promover aquela avaliação de impacto. Nós na Tech Private fazemos regularmente avaliações de impacto a pedido. Okay? Agora, cabe ao encarregado de proteção de dados da entidade responsável pelo tratamento emitir uma opinião, emitir um parecer sobre aquela avaliação de impacto. Obviamente que nem todas as instituições têm a capacidade, quer legal, quer técnica, para fazer uma avaliação de impacto sobre a privacidade, isso não tem dúvida nenhuma. Portanto, e o regulamento não obriga a que seja a entidade responsável pelo tratamento a elaborar a avaliação de impacto. Okay? Portanto, pode comprar em outsourcing esse serviço. Agora, é a responsabilidade do encarregado de proteção de dados da instituição pronunciar-se sobre a avaliação de impacto que a instituição lhe apresentar. A minha resposta é numa linha simples de responder à pergunta, é esta. Se quem vai vender faz também a avaliação de impacto, vamos lá ver. Está em causa. Eu concordo contigo, Alexandre, mas vale ser direto. Portanto, numa coisa destas, eu diria que talvez não fosse a primeira pessoa a quem se fosse solicitar uma posição independente relativamente à qualidade do produto e à capacidade que exista de cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, não vejo aqui um obstáculo legal a que isso seja feito, mas como metodologia habitual, não posso concordar com a ideia de que esse seja o melhor método. E eu subscrevo a opinião do Alexandre completamente. Eu quando disse que pode ser o meu jardineiro é exatamente neste absurdo, pode ser qualquer pessoa, não é? Depois tudo tem a ver com a credibilidade de quem a faz e o interesse, se tem interesse ou se é independente a fazê-lo. Completamente subscrevo a resposta do Alexandre. Deixem-me só complementar aqui com o seguinte. Na maior parte dos casos, de facto, não se aplicará, mas poderá aplicar-se o facto de, depende da extensão portanto, quem desenvolve esta ferramenta. Estamos maioritariamente a falar na componente, portanto, do fabricante, neste contexto da biometria. Se a aplicação, se a utilização desta ferramenta for integrada dentro de um processo mais vasto, o controlador, obviamente, não se pode eximir de avaliar o risco no restante da componente daquela atividade para além da ferramenta, porque a ferramenta é apenas uma parte integrante desse processo. E aí sim, estou completamente de acordo, Luís e Alexandre, se no âmbito do processo da atividade de tratamento no seu todo, se for passar esse papel de avaliação de impacto ao fabricante, ele terá todo o gosto em dizer que o risco é mínimo e portanto, não coloca grandes entraves e podem comprar aquela solução e que é a melhor do mercado, etc. E, portanto, aí pode estar em causa, obviamente, a imparcialidade da avaliação. No entanto, poderá haver tratamentos em que o tratamento é exclusivamente a utilização daquela ferramenta. E, portanto, baseia-se na utilização daquela ferramenta. Isso não exime o controlador da responsabilidade, mas a avaliação de impacto sobre a ferramenta já estará feita, porque o fabricante, obviamente, a tem que fazer enquanto promotor daquela ferramenta, e essa pode ser aquilo que, portanto, resulta da avaliação de impacto do fabricante, pode ser suficiente para identificar os riscos e, por sua vez, as medidas de mitigação intrínsecas àquela ferramenta. Claro, não deixa de ser depois um material comercial, aquele fabricante, claro, mas aí teríamos de dizer que o fabricante tem obrigatoriamente que recorrer a terceiros imparciais para fazer a avaliação de impacto da sua própria ferramenta, o que o regulamento também não obriga. E, portanto, a forma como está, ou seja, a formulação no site da Comissão Nacional de Proteção de Dados, eu não vou estar a dizer do ponto de vista jurídico, não vou com certeza, e do ponto de vista de segurança de informação, tenho as minhas opiniões, mas também não vou estar eu
a colocá-las aqui, mas do ponto de vista da situação na realidade é possível que haja uma avaliação de impacto que justifique por si só, portanto, a identificação de risco e a decisão ou a utilização de determinada ferramenta. Parece-me que seja mais isto. Filipe, deixa-me então aqui discordar um bocadinho de ti. Por muito que seja um produto e o fabricante dele promover a avaliação, isso era a mesma coisa que na credenciação para a segurança de informação, eu não precisar de passar pelo processo de credenciação no Gabinete Nacional de Segurança. Porquê? Porque eu faço a minha própria credenciação. Não, o que o Gabinete Nacional de Segurança faz vai buscar uma entidade independente e avalia aquele produto para ser credenciado no âmbito de matéria classificada, por exemplo. E nós temos participado nisso. E agora deixa-me dar-te o que é que nós temos feito nesse âmbito da credenciação, não é proteção de dados, mas é de segurança de informação. Há vários produtos que já foram credenciados, inclusive por Espanha, tivemos um desses por Espanha e Inglaterra, em que nós tivemos portugueses que encontraram vulnerabilidades ali. Portanto, o ser o próprio produtor a fazer a sua própria credenciação ou avaliação, seja de que nível for, eu acho que tem sempre um viés muito grande e teria dificuldade em aceitar essa avaliação. Eu percebo e ali está, essa é uma das razões pelas quais o tema das avaliações de impacto das PIAs vai ser extraordinariamente relevante quando fizermos um webinar sobre esse tema no início do ano e, portanto, sem dúvida, teremos aqui vários pontos para discutir. A questão que se coloca é, quando alguém vai procurar uma determinada ferramenta, é a maneira como eu vejo e, portanto, não é para necessariamente opor ou discordar, mas quando alguém vai recorrer a determinada ferramenta, essa ferramenta tem que ter uma ficha de caracterização de funcionalidades, etc. E tem necessariamente que identificar, à partida, vulnerabilidades ou potenciais vulnerabilidades que possam não estar alinhadas com os sistemas, infraestrutura, processos de quem procura comprá-la. E é nesse sentido que uma avaliação de impacto feita pelo fabricante, que diz essas são as fragilidades, portanto, no seu caso, se recorrer a fluxos ou protocolos não seguros ou determinados protocolos A, B e C, tem um risco N já identificado. Se, entretanto, a sua realidade for diferente e tiver assegurado que a transferência ou a comunicação entre sistemas é feita com protocolos seguros, encriptados, com cifra, etc., o risco na utilização desta ferramenta é menor. É só por causa disso. Portanto, a avaliação de impacto da ferramenta pode não ser a total para o controlador dizer, ok, tenho uma avaliação de impacto feita, vamos avançar e isto serve, mas não deixa de ser válida na análise depois da compra da ferramenta. Mas é como digo, Luís, eu sugiro que no início do ano, ainda para mais, teremos bastantes pontos interessantes para discutir a nível da avaliação de impacto, até porque os riscos, os impactos, as vulnerabilidades, tudo isso são muito, muito para discutir. Vou só, se me permitirem então, dar seguimento aqui com uma última questão que foi do anónimo e, portanto, como anónimo que é, não lhe posso passar o microfone. A indicação é mesmo essa, não tem microfone, agradecer a leitura da pergunta. Trabalho numa entidade pública à qual são frequentemente solicitados dados por investigadores, sendo que, por vezes, esses dados podem ser de categoria especial ou, pelo menos, intrusivos de privacidade, como rendimentos, etc. O mesmo sucede com a ideia de dados abertos tão em voga. Como é que um trabalhador normal consegue reconhecer se os dados estão suficientemente anonimizados, de modo a não impedir a investigação científica com esses dados, mas proteger os respectivos titulares? Que processos, procedimentos, cautelas ou formação vocês sugerem? Obrigada. Não sei quem é que quererá começar. Luís. Vou ser eu, Alexandre. Claro. Isto é uma coisa... Ajudas-me na que for legal. Deixem-me dizer-vos, existem metodologias e nós usamos isso. O que é que nós temos feito na Tech Privacy já agora? Temos contratado, a última pessoa que contratamos foi um Data Scientist. Ou seja, as pessoas que estão habituadas a explorar o conhecimento dos dados, eu tenho essa esperança que vão ser aquelas que nos vão ajudar a proteger os dados. E o que é possível à data de hoje? É possível calcular o risco de reidentificação de dados, ou seja, se eu tiver um conjunto de dados que estejam pseudonimizados, seja de que forma for, eu consigo calcular qual é o risco que eu tenho de reidentificar os titulares de dados. E o risco é 95%. Quando eu vos disse há bocado os dados da DGS, por este tipo de técnicas, nós à cabeça sabíamos que o risco de reidentificar as pessoas falecidas com aquelas variáveis que nos foram enviadas era de 95%. Significa que o trabalho estava mal feito. Eu nem precisava de me esforçar depois a ir aos jornais e cruzar dados para encontrar o nome das pessoas. Logo à cabeça eu sabia que o risco era elevado. Portanto, para lhe responder, eu acho, eu próprio, e eu não sou especialista em Data Scientist, eu não conhecia este tipo de métodos.
Só quando nós formos buscar gente que está habituada a extrair conhecimento, é que essas pessoas começaram a desenvolver metodologias para nos dar qual era uma métrica de quanto é que eles podiam aprender. E a métrica do que eles podem aprender é, para mim, do lado da proteção de dados, a melhor métrica do risco de privacidade. Ora bem, a resposta fica assim dada, quer dizer, quando o Luís Filipe Antunes tem a dificuldade que tem numa matéria destas, como é que um trabalhador normal pode responder, utilizando a terminologia da pergunta, a uma questão destas? Quer dizer, a única coisa que se pode dizer do ponto de vista procedimental é que numa avaliação desta natureza o DPO tem que participar. Daqui tem que existir uma intervenção do DPO. Agora, ou se trata de uma pessoa extraordinariamente preparada, ou se trata de um mecanismo em que os dados abertos, aqui, dependendo de, obviamente, se estamos a falar de informação sensível ou não, se devem ser, de facto, dados abertos. E quando estamos a falar de informação sensível, não devemos estar a lidar com dados abertos e mesmo a reutilização de dados só deve ser feita dentro do quadro do regulamento, ou seja, sempre com aquelas limitações do artigo 6º e do artigo 9º. Portanto, por aí não há, penso eu, outra solução a caminhar. Muito bem, então estamos com 1h30 de sessão. Diz Luís. Eu ia só, Filipe, este participante anónimo que falou sobre dados e dados de saúde, eu normalmente nas apresentações, e hei de fazer isso quando falarmos sobre avaliações de impacto, tenho um título de um artigo da Science que é genial e que mostra o estado em que nós estamos. O título do artigo da Science é Trust me, I'm a medical researcher. Portanto, logo o título diz, confia em mim, eu sou um investigador na área da saúde. E depois no abstract diz qualquer coisa como Scientists are looking for new ways to build trust. Ou seja, que ainda estamos à procura destas novas formas de confiar, de construir a confiança, exatamente nestes algoritmos de pseudonimização. Portanto, é esse o nível que vivemos hoje. Eu peço desculpa não vos estar a ajudar neste tema, tal como diz o Alexandre, não é? Mas é um tema de investigação atual. Por cruzamento de dados com outras bases de dados, o potencial de reidentificar os dados hoje é bastante elevado. E eu estou 200% de acordo com o Alexandre. Colocar em open data, em dados abertos, categorias especiais de dados, eu tenho muita dificuldade em aceitar que isso seja feito. Certo. Obrigado, Luís. Pois estamos, mais uma vez, portanto, estamos com 1h30, não houve mais questões colocadas. Ficam aqui 3 sugestões para temas que possamos abordar no início do ano, portanto, as avaliações de impacto, a transferência internacional de dados pessoais e aqui uma sugestão da Ana Cristina Loiro, que sugere a computação em nuvem e do respectivo impacto em matéria de proteção de dados, portanto, também muito premente, muito atual e que será com certeza um bom webinar. Alexandre, não sei se, estando a chegar não só ao fim deste webinar, mas sendo o último do ano, se quererás deixar algumas palavras repletas na época natalícia dedicada à proteção de dados em particular. Nós começámos com estas conversas que procuram trazer aqui formas diferentes de abordar esta temática, e que nós encontramos aqui é muita matéria que depois, nós quando hoje entramos para aqui para falar da Privacy by Design, necessariamente a conversa evoluiu para outros temas, como não podia deixar de ser, quer dizer, isto é mesmo uma constatação. Por exemplo, quando a Ana Cristina Loiro sugere os tratamentos de dados na cloud, isto é um tema muito relevante quando estamos a falar, por exemplo, na transferência internacional de dados, que é um dos temas que tem estado a ser discutido na sequência dos REMS 2. Portanto, estamos a encontrar um estilo de grande abertura e, ao fim e ao cabo,
de diálogo aberto, aqui sim aberto, em que vamos evoluindo convosco e vocês também vão tendo acesso àquilo que nós pensamos sobre as coisas e isso é um bom sinal. Respondendo ao desafio do Filipe, desejo boas festas a todos e que vejam a árvore de Natal que ele tem ali atrás, que é uma forma também de dar um bom Natal a toda a gente. Adeus. Um abraço. Luís, algumas palavras? Sim, eu devo dizer que tem sido interessante. Estas discussões com o Alexandre e contigo têm sido mesmo muito interessante. Tenho aprendido imenso, que é sempre aquela perspectiva interessante de a cada dia que passa a aprendermos um bocado com vocês os dois e com quem está a assistir. Também temos aprendido, as perguntas obrigam-nos a refletir e pensar um bocado. Eu acho que temos que incentivar, temos que encontrar aqui uma forma mais ágil de incentivar uma maior participação de quem nos ouve. Portanto, para ver se todos conseguimos ter este mesmo outcome, que é todos aprendermos um bocado. Não há verdades absolutas neste campo e todos temos vindo a fazer este caminho. Sobre o fim do ano, bem, só me deseja aquela esperança do costume, que o próximo, que esqueçamos rapidamente 2020 do ponto de vista de saúde pública, não é? Que 2021 rapidamente melhor, eu espero que sim. Entretanto, que tenhamos todos um bom Natal, em família, mesmo que reduzida, mas para que possamos ter mais um Natal daqui a um ano, não é? Portanto, um abraço a todos, é sempre um prazer estar com vocês. Muito bem. Muito bem, da minha parte, resta dizer que o Luís no Porto, o Alexandre em Lisboa e eu neste momento aqui embaixo no Algarve, desejamos em termos destas iniciativas, umas boas festas a todos. A árvore é só mesmo para nos ajudar a todos a ter uma época festiva, confinada, mas feliz. E, portanto, teremos a oportunidade de nos vermos ou de nos revermos no próximo ano. Obrigado, boa tarde. Obrigado a todos. Fiquem bem. Adeus, com licença.